Primeiro eu quero agradecer ao Grupo da Larissa, da Ana, por esse convite, ao professor Dário, porque é o que eu digo, eu estou na vida pública desde 1986 e eu tive a oportunidade de viver a transferência do sistema para o SUS. Você sabe, a lei Constituição de 88 e a regulamentação dela veio em 1990. E a gente, então, trabalhava no sindicato com o sistema de Prolabore, e eu vou explicar rapidamente a história, como é que era até lá. Então, eu vivi toda essa mudança, todas essas alterações, e eu fiquei no sistema público esse período de 88 como trabalhador, 7 anos como gestor, ou seja, eu fiquei fora do sistema apenas 6 anos. De 88 para cá, só 6 anos eu não participei da gestão, e como trabalhador também. E a gente tem uma máxima do sistema público, que é a divulgação e a valorização do sistema único de saúde. É uma questão de crença, a gente acredita, né, que é uma lei que realmente universaliza, socializa a alcance. E ela está em fase de construção, então a gente tem a obrigação sempre que eu sou convidado, em qualquer ambiente, de falar um pouco sobre isso. E vocês vão ver que eu tenho uma tendência muito ao SUS, porque eu sou apaixonado pelo sistema, eu vivo no sistema, então a gente trabalhei na construção dele, então eu sou um defensor. Para vocês entenderem, e dentro da profissão de vocês a mesma coisa, o tempo, a história, a cultura influencia nas leis que são feitas. Se você está no Império, a visão em 1500 era uma. No Brasil colônia era outra, no Brasil república era outra, no Brasil ditadura, seja Getúlio Vargas, seja do Exército, você pensa de outra forma. No momento social que nós passamos hoje, do governo bem socializante, é uma cultura. Então, a sociedade, ela provoca as modificações e o homem público, através do legislativo, ele desenvolve as leis de acordo com o momento histórico e cultural. Então é interessante quando vocês forem estudar qualquer parte, até, acho, Dário, dentro da profissão de vocês, entender por que foi feita tal lei em tal época. É só você pegar a história. Quem estava no poder, qual era a cultura que se pensavam sobre isso ou aquilo, que você vai ver que ela bate com a necessidade. É interessante. E o SUS não é diferente. O Brasil colônia, quando foi descoberto, não tinha nada. A própria ciência e a medicina ainda estava em desenvolvimento. Então, aqui no Brasil, nos primeiros anos, se mexia com curandeiros, com índios, com medicamentos todos fitoterápicos de desenvolvimento do indígena e do africano. Quando o Brasil veio para cá, a família real, aqui começou então a ter uma preocupação, começou a ter portos para exportar as nossas riquezas. E aí então começaram o que acontecer? Apareceram as doenças. Você quer ter problema de saúde, é só juntar na sala de aula e fechar a porta aqui dentro. Um gripado passa a gripe com o outro, depende da resistência dele. Então eles começaram a ter uma preocupação, só que a preocupação naquela época era sanitarista, era uma visão de saúde pública, não tinha uma visão voltada ao paciente, ainda se dava ao que chamava de boticários, era o prático, né, o prático em saúde, que misturava o conhecimento dele indígena, africano, com um pouco de ciência e tratava as pessoas. Mas aí o governo, a família real, instituiu então as leis sanitaristas. E aí existe na história, muito bacana, até para que vocês possam aprender, a lei Eloy Chaves, tenta buscar isso, é muito bacana, porque tinha a guarda sanitária, quer dizer, a revolta das vacinas. Tinha uma história interessante, o Rio de Janeiro, como é um estado muito rico, naturalmente rico, em termos de clima, em termos de vegetação, em termos de altitude, ele desenvolveu várias doenças, ali começou a crescer. Então, a mistura de negro, de índio, de europeu, começaram a se desenvolver muitas doenças, e aí começou a aparecer malária, não é isso? Começou a aparecer a febre amarela, começou uma série de doenças que começou a dizimar. E como o Brasil era exportador, as pessoas começaram a ficar com medo de trazer o navio e chegar no Brasil por causa disso. Aquele paraíso deixou de ser. Então aconteceram os movimentos de vacinar em massa. Só que naquela época era assim, vira o braço, toma, queima colchão, era obrigado, era um exército, chamava Guarda Sanitária. Até pouco tempo atrás, a antiga Sucanta, aquele prédio ali na Dário Grossi, que agora virou uma da Gerência Regional de Saúde, aquele prédio ali era o pessoal da Sucanta, depois virou Funasa, né? E agora é Ação Descentralizada, né? Direção Descentralizada. A roupa deles era uniforme, eles colocavam bomba nas costas, eu vivi isso. Eles iam para a rua igual exército, o comando deles era exército, porque eles tinham a visão realmente de matar o bicho e sai da frente de você, né? As leis vão mudando. Você colocar um OBV hoje, aquele fumacê, você tem que ter autorização do Ministério da Saúde, porque ele causa um impacto ambiental. Antigamente não, ia julgando aquilo tudo
e deixa acontecer. Aí havia uma imposição. Tanto é que, nesse dado momento, chama revolta da vacina, naquela época, começou as pessoas brigarem, a lutarem pelos seus direitos de querer ser vacinado ou não. Tanto é que hoje é assim, você não é obrigado, você deve, mas se você se negar, existem algumas restrições hoje, isso cabe até para os advogados, tem algumas funções que as pessoas não tiverem identidade de vacina, ela não pode ocupar o cargo. Isso é muito sério, isso é questionável. Mas, de qualquer forma, foi evoluindo. Então, nós vemos o período da República, e aí começou a haver o processo da industrialização, e aí veio o processo de começar a ter cobrança, mobilização da sociedade, a ciência, a medicina começou a evoluir, então começou-se a ter um pensamento de dar assistência à saúde. Mas o interessante é que de onde vem o dinheiro? Desde que veio do Getúlio para cá, que fez o sistema CLT, começou a falar aquelas bolsas de pensão para os trabalhadores, criou-se a CAPES, né? Que era uma bolsa de pensão para colocar o dinheiro. Então, eu te pagava, tinha bolsa. Então, só tinha direito à saúde quem era carteira assinada, trabalhador. Antes era por empresas e depois virou para quem tiver carteira assinada na época de Getúlio Vargas. E da onde tirava o dinheiro? Justamente do fundo de pensão. Porque você eu recolhia todo mês o dinheiro seu, e aí com aquele dinheiro, isso é tão cultural que até hoje é assim. Até hoje o dinheiro da saúde, né, ele vem da Seguridade Social. Está lá, a Seguridade Social de hoje, ela dá dinheiro para a saúde, para ação social e para a pensão. Sai do mesmo lugar. E aí vocês param para pensar, por que antes da reforma que eles estão querendo fazer, da reforma da Previdência, eles começaram a fazer a reforma da saúde? Foi aprovado, ninguém viu isso. Congelado por 20 anos, reformado só com a inflação. Tanto a ação social como a saúde, que é a mesma fonte. Aí agora eles partiram para a pensão. E estão tendo problema, não está sendo aprovado. Porque da cultura nossa lá atrás, imagina, quantos trabalhadores com carteira assinada e pouca assistência à saúde. Então sobrava-se dinheiro demais. Então você podia oferecer saúde. Aí começou a crescer. Gente, na época dos militares, dando um passo mais à frente, foi a época que mais desenvolveu a saúde hospitalar. Por que acontece com eles? Vão acalmar esse povo. O que o povo quer? Educação e saúde sempre foi o clamor de uma sociedade. Em qualquer época, pegue na história. Então o que o regime militar fez? Escola foi a época que mais abriu faculdades. Começou assim uma coisa abrindo faculdade para dar acesso ao ensino às pessoas. Ó, eu estou fazendo faculdade. Ainda existe uma política atual que vocês estiverem observando, se vocês anotarem aqui, a quantidade de vagas que se abriu para faculdades agora nesse governo que se passou. Isso é um perigo, porque você diminui o nível, aumenta o número de faculdades. Satisfaz o estudante, mas depois ele não tem mercado. Isso é uma cultura de domínio. Isso pode estudar, isso de domínio. Faz escola para todo mundo. E saúde também não tinha. E aí começaram a criar um grande investimento hospitalar. Na década de 70, foi a época que mais se desenvolveu a rede hospitalar no Brasil. Se vocês buscarem na memória, a Casa de Saúde União foi criada final de década de 60. Se você olhar o hospital, década de 60 é que ele começou a disparar. Então nós tínhamos no Brasil 2 níveis hospitalares. As casas de misericórdia, Hospital Misericordioso, Casa de Saúde Misericórdia, Hospital Santa Maria, você observa que tem no Brasil isso tudo? E a rede privada. Essas casas, elas surgiram para dar assistência a quem não tinha carteira assinada, em determinado tempo, até o trabalhador rural. Depois veio o Fundo Rural e deu também assistência a eles. E a privada, que era onde recebia o recurso do governo para dar assistência. Quando o militar entendeu que tinha que dar essa assistência, ele começou a abrir hospital para todo lado. Aí foi a grande corrida, era muito dinheiro na rede hospitalar. E aí começou, junto com isso, o desenvolvimento da tecnologia. Então começou a vir os aparelhos de diagnóstico que encarecem muito a saúde, mas são necessários para a mão de obra médica, para o diagnóstico, para depois tratar. E essa tecnologia foi subindo junto com o investimento. O que aconteceu? Quebrou. Quem quebrou? Da onde vinha o dinheiro? Essa quebradeira da Previdência já aconteceu na década de 70, se vocês buscarem na história. Ela quebrou, por quê? Começou a dar assistência a muita gente. Começou a aumentar, o Brasil crescer, o número de trabalhadores. O trabalhador rural brigou pelo Fundo Rural, começou a ter espaço também. O governo militar lhe deu o hospital, mas depois começou a ficar caro. E aí o que aconteceu com todos nós?
qualidade de vida, aumentando a vida da pessoa, as pessoas aposentando e começando, os riscos de trabalho, aumentou o nível de pessoas aposentando por invalidez, por acidentes de trabalho. Então, ele começou a apertar. Então, guardem na cabeça de vocês aí, crise no final da década de 70, entrando na década de 80, de altos investimentos hospitalares, que é o que mais caro é. E aí ficava a cargo do Ministério da Saúde, observa só, os trabalhos de atenção a prevenções. Dengue, malária, febre amarela, tudo. E a cargo do Ministério da Previdência, o custo dos hospitais. Porque ela que tinha dinheiro. Dois fatores aconteceram. O Ministério não avançou, ele não conseguiu desenvolver, né, o trabalho de prevenção com competência, e aí começaram a voltar as doenças todas. E o Ministério da Previdência, que investiu maciçamente na doença, que é a rede hospitalar, começou a faltar dinheiro. Então imagina que está passando a cabeça da ditadura. Ora, gente, esse povo começa a revoltar. As pessoas não sabem, muito da abertura militar, ela veio pela reivindicação da saúde. Ela veio pela falta de assistência. Gente, conversa com os avós de vocês, nem pai. Eles falam assim, esse governo militar é bom voltar. Porque a sensação que eles tinham é que tinha acesso à saúde. A gente tinha acesso à casa de saúde, hospital, com facilidade. Pergunta aos seus pais. Não havia aquela preocupação, eram poucas doenças que tinham aí. Então, com a crise da prevenção, começou a voltar as doenças endêmicas, e a crise hospitalar começou a vir, porque começou a não ter dinheiro. Junto com isso, havia no mundo uma revolução da ideia, que aí eu quero bater o tema, eu passei rapidamente com vocês aqui, 7 minutos, para vocês chegarem onde é o mais importante. O Brasil, início da década de 80, crise financeira, porque a mentira do governo administrativo, o crescimento pool do Brasil crescer, era uma mentira, porque jogou muito dinheiro e estava buscando a Previdência começou a ser utilizada e não tinha dinheiro, crise nas doenças epidêmicas, pela falta de prevenção, de cuidados, começou a voltar, e aí então a crise política se instalou. Como o mundo todo estava discutindo, em 1982 tem uma grande reunião na Rússia, aí tem a chamada Carta de Alma-Ata, que havia no Brasil um espírito socialista para brigar com a ditadura. Normal, cresce a esquerda pensando em derrubar a ditadura. Normal, eles sabiam que os militares estavam doidos para largar esse troço de uma vez, doidos para entregar. Eu participei da abertura em plena faculdade, teve briga de nada, a abertura foi assim, toma. A gente fazia movimento, eu disse, não, pode ficar para vocês, porque eles sabiam o Brasil que nós íamos encontrar. Aquela abertura, eu vou falar sinceramente, eu vivi isso, vivi de perto, e me emocionei com Ulisses, com Tancredo, e na verdade o militar não queria ficar com nós não, nós só descobrimos depois que pegamos, e aí nós vamos contar a história para vocês. Então imagina o mundo discutindo, Brasil com crise financeira, crise institucional da ditadura, crise cultural, e o mundo todo de um grande passo de evolução que se discutia o que nós pensamos hoje. Saúde não é apenas ausência de enfermidade, saúde é algo mais. Hoje, que você falar conceito de saúde na internet, vocês podem pegar facilmente, saúde é ausência de enfermidade, qualidade de vida, bem-estar social, cultural, psicológico, emocional. E aí, o homem, ele tem vida como um todo. Então, o que acontece com isso? Você abre um leque de ações, de profissões afins. Deixa de ter aquela visão medicalocêntrica, que ele que resolve o problema. Começa a aparecer a psicologia, a nutrição, a enfermagem começa a subir, a odontologia. As profissões vão tendo importância porque o conceito de saúde é isso. Não adianta você estar super saudável se você tiver com a cárie dentária. Você vai ter dor, você vai estressar, você não vai alimentar. Não adianta você estar super saudável e não ter comida. Não adianta você ter isso tudo e não poder pensar, se divertir, buscar conhecimento. Isso tudo é saúde. Então, olha só que loucura. O sistema público querendo assumir toda essa responsabilidade. Foi o que o SUS fez. O SUS é a Lei 8.080 mais cobiçada, valorizada do mundo exterior. Todo mundo vem no Brasil para ver como é que funciona a Lei 8.080 no Brasil. Ninguém sabe disso. Porque você falar de universalidade, integralidade, equidade, para todos, num país que não tem recurso. Então, eu ter essa passadinha rápida, para vocês entenderem o momento aqui, para depois vocês vão anotando as perguntas, em qualquer época, começar a chegar onde vocês querem. Toda a lei, então veio a Lei 8.080, abertura, constituinte, aí dos técnicos que existem no governo, muitos técnicos,
muitas pessoas idealistas, geralmente estão no terceiro, quarto escalão, brigam. Eles fizeram uma lei maravilhosa, uma lei voltada nesse princípio de saúde e um bem-estar geral. Então, eles buscaram os direitos para as pessoas. Então, o que eu considero o SUS, vocês vão ver. A Lei 8.080, ela tem 3 problemas. Vocês nunca vão ver, nunca, a pessoa falar, o SUS está pronto. Ele está sempre em construção. Vocês podem ver uma reunião, SUS, um novo desafio, SUS em construção. Pô, de 90 para cá, quantos anos já foram? Por que tem construção? Olha só. Uma lei que vira para o Estado e para o povo fala, o Estado vai pagar toda a conta da saúde. Vira para os profissionais da área e dizem, vocês vão dar conta integralmente do paciente. E chega a população e diz para ela, você agora tem multiprofissionais que vão cuidar de você. Retornando, o Brasil não tinha dinheiro para pagar essa conta. As faculdades não formavam profissionais que trabalhassem na forma integral, multidisciplinar, entendendo os parceiros. Eu convivi aqui em Caratinga, na década... Vou longe, vou dar exemplo aqui. Casa de saúde e hospital. Para você chegar em enfermagem, você passava por faxineira, portaria, gerente, virava enfermeiro. Não havia respeito. Tinha um nutricionista na minha época aqui em Caratinga, e aí você fala assim, você lembra de comida do hospital? Comida do hospital. Não havia integração. Então, a profissão médica, odontologia, eles não tinham aquela visão integral para cuidar de um paciente, cada um no seu quadrado, cada um no seu galho. Olha só, então, sem dinheiro para pagar a lei, sem profissionais preparados para trabalhar essa... E uma população que não valorizava. Na minha época, quando eu psicólogo, você está doida? Era isso, não é isso? O psicólogo, ele era discriminado. Hoje, quem tem psicólogo que pode fazer uma análise, é um cara que tem até status, tem condições de pagar uma avaliação psicológica mensal, que não é barata. Concorda? Hoje, ser nutricionista, como um angu, feijão, hoje você procurar um nutricionista para cuidar da gente, que a idade está chegando, comer balanceado. Então, as profissões não estão preparadas. Olha, os 3 focos dessa lei. Ainda mais pelo SUS. Hoje, ainda, o governo oferece tanto nutricionista assim, hoje, depois de 30 anos. E lá, em 1900, a gente estava falando para dar. Então, olha o impacto que foi isso. Por isso que o SUS vai estar sempre em construção. Porque foi uma lei muito de vanguarda para um Brasil que não estava preparado para isso. E aí entram vocês. Virou lei, judicializou. E aí veio esse processo de crescimento. Então, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês alguns conceitos que vocês guardem como cidadão. E que a gente, na ciência, diz. Existem os princípios doutrinários e os princípios organizativos do SUS. Nenhuma lei, nenhum decreto, nenhuma emenda constitucional pode alterar esses 3 princípios. O governo libera tantos recursos para essa área. Ele não pode fugir desse princípio que eu vou falar para vocês. Quais são? Universalidade. E por que é importante vocês saberem isso como advogados? Porque vocês vão defender seus clientes ou acusá-los com esses princípios. Universalidade. O que diz lá? Dever do Estado, direito do povo. Resumindo, para não ser mais profundo, ele é mais profundo. Mas universal, acesso a toda a população, indiscriminadamente, porque é um dever do Estado e é um direito do cidadão. Beleza, primeiro princípio. Segundo princípio, integralidade. O ser é integral, ele não é só organismo, ele é emocional, ele é psíquico. Aí vem essa questão de saúde como um todo. Então você tem que oferecer a ele um bem-estar, e um bem-estar é lazer. Você pode, como advogado, solicitar, cobrar, tá certo? Do Ministério Público, que o município, o Estado, a União, ofereça mais lazer à população, porque está na Constituição. Isso é saúde. Você não pede remédio? Então você pode pedir lazer, esporte. Você pode pedir cultura. Você pode pedir informação, porque também é saúde. Então, o princípio da integralidade. E o último princípio é que pega, que é o meu preferido e que é a escapatória e um instrumento de jurídico seus, que é a equidade. E aí, o conceito de equidade, nem nos cursos que eu dou ao pessoal da saúde, o pessoal consegue entender. Eu não vou fazer vocês entenderem com poucas palavras, mas é só uma palestra hoje. Equidade não é igualdade. Equidade é se fazer instrumento que torne igual. Então, por exemplo, você está na minha frente e ela está na terceira cadeira, porque você usa óculos.
Então você tem direito a sentar na primeira cadeira. E ela não usa óculos, ela senta na terceira cadeira. Eu transformei vocês em iguais. Então eu fiz justiça. Eu te cruzo para frente. O mais alto, o mais baixo. Acessibilidade. A escola tem elevador hoje. Então eu tenho que dar igualdade. Então o elevador, ele pode ser para você, mas ele é prioritário para quem não tem condições de caminhar. Aí eu transformei ele igual a você. Você sobe a escola, eu sobe o elevador, você chega ao mesmo ponto. Então a equidade é um princípio do SUS. E aí por que você fala pega, Marco Antônio? Porque aí está pega. Se você vai defender um secretário de saúde, e aí ele está sendo questionado porque fez um investimento pesado em saúde pública no distrito de Cordeiro e não fez no distrito de Dom Lara, Dom Modesto, que é pertinho. As questões, estou dando exemplo. O distrito de Cordeiro é um distrito mais pobre, vivem com poluição, não tem água tratada até hoje lá, está distante da sede. Exemplo, o distrito de Dom Modesto está aqui, ó, se você quiser ir correndo lá e voltar correndo, tem que circular todo dia, ter água tratada, ter acessibilidade. Então você tem o direito de colocar mais recurso lá. Exemplo. Então às vezes o cara questiona, pô, não é direito de todos? Não é dever do Estado? É, mas eu sou obrigado a universalizar. Eu sou obrigado a integralizar, mas eu tenho equidade. E equidade, como eu tenho pouco recurso, eu vou dar para quem acho que mais preciso, dentro de uma cultura, de uma visão. Então, esses princípios, em todas as leis que vocês observarem, uma lei de SUS, uma portaria, pode ler, não foge desses princípios. Porque às vezes ele fala, saúde da criança, investimento. Vou dar um exemplo para vocês de vacinação, para entender como é que é esse princípio. Quem aqui vacinou de febre amarela? Perdão, tira. HN1. Quem vacinou para gripe aqui? Levanta a mão. Você tem quantos anos? Desculpa, ela não vou perguntar para ela. Hein? Você conseguiu por quê? Por causa do problema que eu tenho, né? Vou explicar para você. Dá para criança, idoso, profissionais de saúde e pessoas que apresentam alguma debilidade que pode aferir. Aí você fala, mas é direito de todos? Dever do Estado? Aí você vai na justiça. Se vocês forem na justiça, não, fala advogado. Pedir direito a prefeitura vacinar vocês também, ué? Aí vem a questão da integralidade e da defesa. Equidade, eu estou dando na assistência que mais precisa. Integralidade, vocês não estão na fase de risco. Como ser integral, vocês têm mais acesso à saúde do que sua vacina. Vocês têm outras proteções do que a vacina. Entendeu? Assim, um grande exemplo claro na sala de aula. Nós aqui, a área de saúde. Eu sei que o Poder Judiciário, a OAB, ela às vezes quando traz vacinas e paga por elas ou reivindica. Aí vem o trabalho corporativista, que tem para todo lado. Nós, dentistas, o CRO, vacina todo mundo quando não tem. Por exemplo, a hepatite B, que é um risco para nós, ela tem para criança, não dá. O nosso conselho compra e vacina todos os dentistas, no período certo. Aí o cara forma, já tem um espaço lá para ele vacinar, porque o risco ganha nossa profissão. Mas é uma luta nossa. Então, entenda bem, esses princípios, eles existem. E os outros princípios são organizativos, que também é importante que vocês saibam, que é o princípio da descentralização, hierarquização e participação popular. São princípios organizativos. O que quer dizer? Os doutrinários explicam o que é o SUS. Fala a essência do SUS para qualquer um que possa fazer algum projeto. Não pode fugir dessa essência. E os organizativos, que fazem com que eles se organizem, que funcionem. Então você tem que descentralizar, tirar do poder central. Passa para o município, para o estado, mais poder de decisão. Por quê? Aqui em Caratinga, eu tenho citosomose. Em Belo Horizonte não tem. Então eu vou usar recurso para tentar segurar a citose. Em Belo Horizonte não precisa gastar com isso. Em Belo Horizonte tem mais risco de acidente, moto, acidente. Então eles gastam mais na urgência e emergência. Eu aqui, antes, né, uns tempo atrás, não era tão forte. Então eu posso gastar mais em área de preventivo que na parte de hospitalar traumatologia. Porque, entende? Descentraliza, dá decisão para o município e o estado. Não vem ordem lá de cima. É claro que existe alguns parâmetros nacionais, por exemplo, meta de atingir vacinação para a febre amarela, porque é uma questão de calamidade. Acabar com a tuberculose, estabilizar a hanseníase, são doenças crônicas que afetam toda a sociedade, que o governo determina que você cumpra o mínimo possível. Mas aquelas políticas que você quer decidir para o seu município dentro da realidade, você tem poder para ela. Você tem poder para ela. Ponto.
E a segunda é a hierarquização. O que é isso? É para o sistema organizar. Santa Rita não tem ultrassom, não tem tomografia. Então ela tem lá o PSF, que é a básica. O que não faz na atenção básica, precisa de um especialista, ele manda para a cidade mais próxima, que no caso é Caratinga, que tem especialista. Se eu, na parte hospitalar, não tenho cirurgia cardíaca, e nem Santa Rita tem, eu e Santa Rita mandamos para Ipatinga, que é a Ipatinga, que não tem cirurgia oncológica, manda para Belo Horizonte. Então, Santa Rita, Caratinga e Ipatinga mandam para Belo Horizonte. Você hierarquiza essa atenção, tudo é dinheiro, porque o dinheiro na saúde ele é per capita. Tantos milhões por cabeça. Quiser anotar? Anota para mim, Fundo Nacional de Saúde. Uma nota para os colegas, você vê que bacana. Fundo, você entra lá. Aí você pega o CNPJ da cidade de Caratinga, coloca, você entra e você sabe o que tem para a saúde de Caratinga por área. Pra vocês terem noção. E aí vocês dividem pelo habitante, vocês vão ver que está dando uma renda per capita de uns R$12 por ano, por habitante, que Caratinga recebe para cuidar da saúde pública. Por isso que nós estamos sendo justicializados. Pois bem, então esses princípios não podem deixar. E a última, que é o mais importante, que faz funcionar, que vocês, como advogados, vão ter que buscar muito isso, que é a participação popular. A participação popular nada mais é do que os conselhos de saúde, que, obviamente, até ser formado, passa por uma série de reuniões, de conferências, de deliberações para se formar o conselho, que é dado posse e no jornal, não recebem, mas é publicado. E ele tem mandato por 2 anos, que pode ser renovado. Esse conselho, ele delibera. Esse conselho tem o poder de fazer o que quer dentro da lei, ou seja, eu quero abrir, um PSF lá no Anápolis. Conselho, eu posso abrir? O conselho pode falar sim ou não para mim. Ele fala sim, se eu vender bem o meu peixe, mostrar que eu tenho estrutura para poder manter em pé, se há uma necessidade, se não tem outro lugar que, de forma de equidade, precise mais. Então o conselho, ele gerencia. E o conselho, gente, é formado de 50% de usuário, de cidadão. 25% de trabalhador da saúde da área pública. Os outros 25% é entre 12,5% do prestador, que seria as casas, os laboratórios, e o governo. Então, vocês têm 75% manda no secretário de saúde. Ah, mas não é assim que acontece, porque ninguém participa. Vai lá para você ver. Os conselhos são os mesmos, vai passando, não quer mexer com isso não. O poder de deliberação, de aceitação, de confirmação. Juridicamente, o que eu faço? Gente, todo prefeito, quando sai do governo, ele tenta pegar o maior número de empenhos que ele assinou. Há empenho que paga, porque aí altera empenho, rasga empenho, você pega o maior número, você faz um levantamento e guarda. O secretário leva a ata do conselho para casa, xeroca a ata do conselho e leva para casa. Com o dinheiro dele, tá? Porque se provar que ele xerocou dentro da secretaria, paga por improbidade. Você tira o dinheiro seu, xeroca com o dinheiro seu. Tá certo? Por quê? Todo o que ele faz, ele presta conta trimestralmente e o conselho assina junto com ele. É lógico que não é a prestação de contas contábeis, é a prestação de conta financeira. Recebi tanto, gastei tanto. Aonde? Aqui, aqui, aqui. É assina junto, bota debaixo do braço, vai para casa. Se amanhã te questionar a justiça, ao conselho, que em Caratinga são 17 ou 20, vai tudo conselho, está assinado, que aprovou você gastar aquilo daquela forma. Ninguém sabe disso. Talvez, por isso que poucas pessoas querem participar. Então, esses princípios, eles são fundamentais. Então, nós passamos aqui, só para ter uma questão didática, confirmando, passamos pela cultura de desenvolvimento do país, crescimento da indústria, do comércio, investimento, passamos por ditadura, por república, Brasil colônia, e agora estamos na democracia, na real democracia. E isso faz com que a lei, depois da Constituição, ela também, vocês estão estudando 30 anos da Constituição, não é isso? 30 anos a 8.080 está lá dentro, nós também estamos discutindo. E imaginário de vocês o que já avançou, que deixou de avançar. O que não avançou, que precisa ser avançado. Porque, na verdade, o Brasil foi muito competente, eu acho, em fazer tantas leis bacanas. O problema é ter estrutura para operacionalizar. E o que acontece na saúde é justamente isso. Você chega para um gestor e diz para ele hoje, você hoje é solidário. Aí que vem o que é importante para vocês saberem, que é um prejuízo para o município. Saúde é direito do povo, dever do Estado. Ponto. É isso? É. Então vamos lá. O governo chega para mim e fala assim, eu não vou dar recurso para você. Isso é deliberado. Quando eu falei de participação popular, de conselhos,
Existem as instâncias estaduais e federais. Aqui, em município, é o Conselho Municipal. Em Belo Horizonte é o Conselho Estadual. Em Brasília é o Conselho Nacional. Discute as ações. Então, o Conselho Estadual chegou para os conselhos municipais e para os secretários e falou o seguinte: vocês não têm como comprar medicamentos especiais. Medicamento interferon, medicamento para o câncer. Vamos fazer o seguinte, deixa o recurso comigo, que eu vou comprar para todo o estado, e aí quando vocês tiverem pacientes que precisam dessa medicação, eu mando para você. Funciona. Você vai aqui na farmacinha da prefeitura, o cara manda para Belo Horizonte, vem todo dia a Ipatinga, Coreia Fabriciano, manda o caminhão com medicamento para você, teoricamente. É assim que funciona, beleza? Bom, ótimo. Então, você precisa de um medicamento que não existe na atenção básica, na lista básica, é minha responsabilidade. Analgésico, inflamatório, antibiótico, até lá na minha farmacinha. Você, um medicamento especial que não foi feito uma receita do médico do sistema ou fora do sistema. Você pega a receita, é direito, e vai na farmácia, eu quero esse medicamento. Aí o profissional da área, isso é de medicamento especial, não está na lista básica. Vai no outro farmacêutico, tem um lá próprio para isso. Você vai lá, nele, lá no policlínico, sentou, falou, deixa eu ver se está na lista aqui. Não, esse não tem na lista, não. Ó, não tem? Não, ele não tem, não, tá bom. Doutor juiz, ele dá ele manda a prefeitura oferecer. 24, 48 horas, com multa de tantos por cento ao mês, enlouquece. Mandado judicial deixa qualquer prefeito e secretário enlouquecido. Repare que eu estou falando de secretário, para vocês entenderem, o secretário de saúde, de ação social, de educação, eles são ordenadores de despesas, eles controlam as contas, os outros não. Então, esses três são as piores secretarias para você assumir, que você também é solidário na responsabilidade. As outras não. Então, eu falo no secretário de saúde porque ele que assina. Escute bem. Aí, vai no juiz, o juiz chega para o secretário, chega lá, demanda, eu preciso desse medicamento, que é direito meu. O juiz aqui, ó, liminar. Não dá não para você ver. Não dá não para você ver. Multa, processo, não pode? Loucura. Se não pegar um juiz mais pesado ainda, manda até prender. Aí você enlouquece. Mas tem uma vantagem. Você pega aquele mandado judicial, pega o telefone e começa a ligar. Onde você achar, você pode comprar, sem licitação, não é nada, grampeia o mandado judicial e entrega para o paciente. Até 3 meses. No 4º mês, você já tem que ter medicamento contínuo, você tem que licitar. Senão, você entra em improbidade administrativa. Né? Eu sei que é isso. Até 3 meses tem direito de comprar sem licitação. Passou de 3 meses, mandado judicial, você tem que licitar, porque já é uso contínuo. Beleza. Aí, o que você faz? Ô governador, o Conselho Nacional Estadual, vocês falaram que vocês estão com dinheiro aí, me dá o dinheiro então. Aí sabe o que você tem que fazer? Você tem que acionar juridicamente o Estado para ele pagar essa conta para você. Quando eu deixei o governo, Caratinga pagava R$90 mil por mês de medicamentos especiais, que é dever do Estado. O Estado não cumpre. Aí nós temos que acionar o Estado. Doutor Dário, quantos processos contra o Estado a gente consegue ganhar rapidamente? Vai pagar em precatória. Sacou como é que... Aí eu chego para o doutor juiz, né? Vou falar para o doutor juiz. Aqui, eu sei, concordo com você, eu não tenho como pagar, é mais fácil você brigar politicamente com o seu secretário de Estado do que eu, e a população precisa. Mas ele está lá, aqui ó, tá o decreto interno, né, chama deliberação, né, da CIB. CIB é Comissão Intergestora de Secretários, que decidiu que o Estado vai ficar com o medicamento. Eu estou dando um exemplo, viu gente, tem outros mais. Não vale. O que vale? O que vale aqui está na minha mão, ó, é a lei, ó. Artigo, você está solidário com o Estado e a União. É chamado Pacto Federativo. Você é solidário. É mais fácil eu chegar em você do que chegar no governador. Então o juiz manda chegar no você. Você que briga com o governador que briga com o ministro. Eu estou falando de secretário de município, secretário de Estado, ministro da Saúde. Eu não tenho, a população não tem acesso. Você está mais perto dele. Então eu aciono você que brigue para lá. Porque eu quero que dê acesso. Porque se esse paciente for brigar na justiça, ele pode demorar até a morte dele sem conseguir. E você está mais perto para resolver o problema. É a questão do Pacto Federativo. Eu até acho interessantíssimo isso, cara. Esse é o canal mesmo. Só que alguém tem que pagar essa conta aqui, não o município. Então, o que deveria acontecer? Eu não tinha que judicializar o Estado. Eu pegava o mandado judicial, ia no Estado, falava aqui. Estou pagando, é justo, não é? É, então vou pagar para você. O Estado não faz isso.
Ele não é ético para esse tipo de coisa. Aí você quer mudar a lei. Para mudar isso, porque o recurso é pequeno, não dá para distribuir, é difícil, não tem orçamento. Eu tive uma saída uma vez aqui, que lá na cidade administrativa tem um setor. Então eu comecei a orientar o paciente, a pessoa, quando era chegada aqui, assim, não entra conta a mim não, aqui o endereço, eu te levo lá, vai lá e entra lá no estado. Aí a pessoa entrava direto no estado, o estado dava. Eu peguei durante um tempo, peguei esse caminho, depois a pessoa achou mais difícil, porque o negócio é o seguinte, gente, caneta de profissional é uma loucura. Você pegou uma receita do médico, ele precisa para agora, você sai igual um louco, concorda? Mexer com doença? O cidadão, ele é um poder que... E aí, então, o cara desespera, ele não tem acesso, ele precisa do remédio, ele vai morrer. Ele procura o quê? O poder público. O poder público às vezes quer fazer, mas ele está longe, está no Ministério do Dinheiro, então ele aciona você. Então, a judicialização da saúde, ela tem atrapalhado a gestão, mas ela não tem dado o efeito que deveria. Qual é o efeito que tinha que vir? Todos nós, secretários municipais, devíamos nos mobilizar em Belo Horizonte, junto ao secretário estadual, que deveriam nos mobilizar junto ao ministro da Saúde, para reivindicar toda essa judicialização que está acontecendo conosco. Mas nós não nos mobilizamos para isso. Nós não temos esse tempo, mesmo porque, quando você começa a amadurecer para mobilizar, já acabou o seu mandato. 4 anos é muito rápido, para que você possa amadurecer no princípio de se unir, montar uma categoria. Eu falo, esse COSENS, que é Colegiado de Secretários Municipais, funciona em Brasília, em Belo Horizonte. Todo mundo participa dele, lá que delibera tudo, as reivindicações que você quer, essas que eu estou falando. Nós somos 853 municípios. Nunca fui numa reunião com mais de 100 secretários. E eu participo disso a vida inteira. Fui até presidente do COSENS. 100 pessoas. Então, esse poder de mobilização, e é o que acontece. A mesma forma dos conselhos. Eu chego aqui outro dia e falei, dá a lista do conselho. São os mesmos, eles só mudam. As pessoas que participam são as mesmas. E o poder de decisão é muito da população. Então, aonde nós vamos chegar com isso? O que está acontecendo? Ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Verdade? Para conseguir ser... Antigamente, eu brigava para ser secretário de saúde. Ninguém quer ser. Ninguém quer, hoje, na prefeitura, assumir nenhuma chefia que tenha que assinar alguma coisa. Pregoeiro, presidente de comissão de licitação, assina. Se o outro errar, ele leva. Ninguém quer assumir nada, porque existe o quê? Uma visão muito amadurecida do Ministério Público, do Poder Judiciário, em relação ao poder. Qual o problema que nós enfrentamos hoje? O Poder Executivo, não vou tirar o erro, a corrupção, eu vou falar a parte técnica. Às vezes você não tem competência para se executar um serviço. Você não tem, porque o profissional recebe pouco. Você não estimula, você não dá curso para ele. Observem, os cargos importantes da prefeitura. Secretário da Fazenda, contabilidade, compras. Isso é a vida da prefeitura. Se você hoje chegar lá, eu quero colocar na chefia um funcionário de carreira. Ele vem por quanto, Marco Antônio? Pelo salário aqui, não vale a pena eu assinar meu nome. Eu prefiro ser o funcionário. Aí ele traz o quê? Um agente político, que às vezes é da área, mas você recebe tão pouco e fica lá só 4 horas e vai para o outro trabalho dele. Então, a gerência erra muito, o sistema erra muito. E o Ministério Público do Estado não está preocupado com isso. Você que se vira. Então, eu digo muito, a evolução, o avanço. Quando eu fui secretário a primeira vez, nós tínhamos um promotor aqui, doutora Samira. Você lembra dela? Única. Era um promotor. Então, 1996. Hoje nós somos 8? 8? 8. Promotores, todos. São 8. Vai lá. Você trabalha lá. São 9? Está contando. Está indo bem? Está indo bem o tempo? Não tem mais, só isso não. Para mim parece um 30. Igor. 6. Mais. Mas tinha 7. Na minha época era 8. Eles foram embora. Não, tinha que estar aí, né? Tá bom. Ou seja, está errado não, gente. Você sabe o que nós, os antigos prefeitos, faziam? Vamos fazer um movimento para entregar a chave ao Ministério Público. Eu fiz parte desse movimento antes de ser prefeito. Esse pessoal manda na gente. Nada, gente. Eles só fazem a lei. Ele lê que você não lê. Ó, o culpado de falar com você. Lá na FUNCIME,
Você tem um monte de cargo de político lá, tem que tirar todo mundo. Eu não, não, aqui é a lei. Pelo Zé Assis, 1988. Eu não sabia. Aí mandei todo mundo embora, botei os que ele queria. O Ministério Público não faz nada fora a lei, ele é a lei. Se ele tiver uma interpretação que lê interpretação diferente, eu deixo ele judicializar. E eu vou brigar na justiça, porque a função dele é essa. Então existe esse movimento, só que é o seguinte, ele está mais atento. Ele está mais por conta, ele está estudando saúde, está estudando meio ambiente, está estudando urbanização. Então, você chega lá e fala, tira essa placa aqui, essa placa está errada, não tem esse negócio pro deficiente, no idoso. Eles estão estudando na saúde a mesma coisa. O Maxson, então, ele sentava comigo, discutia sobre ciclo da dengue. Como é que se fazia a lira, que é um movimento que você faz, você tem que fazer. Sentava e discutia com um técnico. Eu falei, vou chamar você para trabalhar na prefeitura. E eles fazem isso, então eles têm... Verdade, não tem errado não, os caras estão lutando pelo que eles têm que saber. Porque a hora que eles judicializar uma coisa que foi errada, eu vou jogar pesado também, eu tenho que me defender. Então eles estudam, bacana. Mas ao mesmo tempo, a minha turma que está lá na dengue, ganha um salário mínimo, concurso seletivo provisório, o chefe veio da SUCAM, o funcionário de chefia ganha 1.500 conto, não quer fazer o trabalho direito. Entende? Perdão, né? Estou sendo filmado, eu estou generalizando, né? Que esteja lá. A gente encontra isso em alguns setores. Porque às vezes você fica acusando, né? Estou dizendo, não, porque até que para dengue e Caratinga, desse ano, no caso, nós estamos controlando bem. A última epidemia já tem bastante tempo. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer, você tem que ter gente capaz. Gente, tem um negócio de prestar conta, você tem que enviar para o Ministério, todo mês, a frequência de recebimento, uma prestação de conta mensal para o Tribunal de Contas. Se você atrasar 2 dias, você recebe uma multa. Sabe quem recebe a multa? O prefeito. Aí eu pago a multa. Aí eu vou fazer o que com o cara? Dar uma coça nele? Pegar lá e colocar no trabalho dele? Eu falei, não, eu gripei no dia, errei, o computador deu pau. Você que paga. Você que paga. Porque ele esqueceu de digitar na hora certa e é assim que está em todos os setores. Isso é ótimo, gente. Estou falando, isso tem que funcionar desse jeito mesmo. Só que é o seguinte... a cultura no Brasil, quanto mais competente você é, mais você foge do serviço público. É interessante. As pessoas começam no serviço público na área de saúde para aprender, para criar clientela. A hora que estabiliza, tchau para você. Todos os médicos que estão em Caratinga, todos passaram pelo consórcio e pela prefeitura. Posso citar o nome, passou. 1 ano, 2 anos e racha fora depois. Eles vão criando, entende? Você faz um rodízio muito grande, pode ter também do judiciário, advogado da prefeitura, ele entra, aprende o serviço, gostou, tchau para você. Vai ficar preso lá? Porque você não tem uma cultura, um cargo de salário que corresponda ao nível de responsabilidade. Gente, advogado de licitação, ele assina junto. Se tem uma licitação incorreta, ele é responsabilidade junto com o prefeito. Não tem um pau um tempo atrás aí, para um colega seus? Olha que loucura. É assim que está. Então as pessoas, eu mexer com isso não. E às vezes não é porque tem o lado errado, mas é por erro técnico mesmo. Erra. Aí você vai lá para segundo, terceiro instante para provar que você errou, porque aqui embaixo não se discute. Hoje, eu digo isso, a evolução do poder judiciário tem sido mais rápida do que do poder executivo em termos de gestão. E isso tem dado um conflito que tem cometido muitos erros. Chegou um determinado tempo que a gente observava, que eles observavam o poder judiciário se tinha dolo, grana, aonde tem eles jogam pesado, onde eles se reconsideram. Eu lembro, e eu gostaria de ser de ética, que um prefeito que nós substituímos ano passado, quase 100% das licitações dele estava incorreta. Ele não foi punido, porque descobriu que foi um erro técnico de avaliação dos técnicos, da modernização da lei. Então você tem que estar toda hora chegando e falar, vai fazer um curso novo, tem coisa nova. As portarias vão mudando, uma atrás da outra. O próprio doutor, não é o Marcos não, Osiel pegou isso. Teve um ataque feito pelos prefeitos da região para entrega de prestação de conta até no 10º dia após o vencimento. Porque se eles faziam 45 dias depois. Aí muitos prefeitos assinaram o TAC, os outros estão entrando e não estão conseguindo cumprir por tempo hábil. Então está dando uma confusão. Então assim, nós não estamos acompanhando, né, o processo de rapidez. E acontece, quem gosta de informática, você sabe disso. Uma firma licitada, ela deu pau no projeto, deu um negócio, ela pode atrasar 24 horas, 48 para botar no ar. Se você deixar a coisa por última hora, você corre esse risco. Bom, vou parar. Então, eu tentei reportar para vocês e gostaria que vocês fizeram algumas perguntas relativas a isso. Não sei se eu consegui passar, porque o tempo é muito curto, o SUS é uma coisa imensa. Eu quero que vocês saibam o seguinte, não esqueçam dos princípios doutrinários, tanto organizativos como doutrinários, que é um instrumento que vocês têm, leem sobre ele na internet, aprofundem, que é a filosofia do SUS está ali.
Todas as leis vêm dali. Segundo, as instâncias de participação, que é o item da organizativa de participação popular, conselho, vê assim, qual o poder do Conselho Municipal, qual o poder do Conselho Estadual, qual o poder do Conselho Nacional. Lei, na internet tem isso, o poder que tem sobre a gestão. Então, assim, eu sou, como eu já suplicar para o público, às vezes as pessoas me questionam, falei, não avançamos mais, porque na verdade houve pouca participação. E é verdade, porque a participação, ela se dá às vezes até em orientação, ninguém sabe tudo. Às vezes tem uma pessoa no conselho que te dá um toque, te mostra um caminho, que chama conselho. Conselho, né? Então, e às vezes você tem as mesmas pessoas, às vezes o funcionário chega lá, fica bitolado só numa reivindicação específica corporativista, não pensa grande, e infelizmente é um processo de amadurecimento. E digo mais, está mais ainda agora, porque o dinheiro para a saúde até dezembro era em pacotes por área, tanto para odontologia, tanto para farmácia, tanto para hospital, tanto para especialidade. Agora é o seguinte, é 2 blocos, um para a parte hospitalar e outro para a parte básica. Então, se eu voltar a ser secretário, dentista, eu falei, agora só vai ter consultório odontológico em Caratinga. Posso fazer isso. Diminuir especialidade. Ah, mas por que eu não vou conseguir? Vai ter um conselho atuante que vai estar brigando por espaço maior. É mais ou menos isso. Aumentou mais o poder ainda para o secretário. O gestor municipal, gente, ele tem mais poder do que o prefeito. Aqui, Marco Antônio, o prefeito tem o poder de mandar ele embora. Mas ele tem mais poder, porque todos os projetos, ele que assina. Ele que é convocado. Se eu, por exemplo, soltou um recurso para a saúde, eu tenho que fazer no cartório, né, passar como é que chama? Passar uma autorização para ele assinar em meu nome, como secretário. Prefeito tem que ir no cartório passar autorização para ele assinar em meu nome. Os projetos são todos em nome dos secretários. Por quê? Porque eles têm um conselho que audita, um conselho que participa. É um popular, teoricamente, tá, gente? Então, a coisa está avançando muito. Agora aumentou essa liberdade. Por que o governo fez isso? Como ele congelou o dinheiro da saúde, ele deu liberdade para o secretário fazer o que quiser com o dinheiro. Vai aumentar a judicialização, vai aumentar a briga. Se ele não tiver uma participação muito grande, ele vai começar a gastar dinheiro num setor que a maioria quer. Aí vai um tal de bater na justiça, que vai ficar uma loucura. Porque hoje é assim, né? Isso. Na educação, na ação social, se você mora numa casinha, sua casinha caiu, o promotor, o juiz vai te mandar pagar aluguel e você tentar arranjar na Minha Casa Minha Vida uma casa para a pessoa. Por que o morador de rua, ele tem toda a cobertura? Ele tem para banho, para alimentação, para passar para onde quiser, sabe disso? Então, hoje, os direitos do cidadão avançaram muito. E o Ministério Público, ele vem para poder proteger isso. Ele tem essa visão. Se tem excessos ou não, eu não vou questionar isso. Mas, na verdade, eu digo muito mais a minha resposta. Nós não evoluímos na gestão mais do que eles, porque, na verdade, ninguém faz curso para prefeito, curso para secretário de saúde, para secretário de educação, conhecimento, é sempre uma vontade do poder. Ah, eu sou dentista, médico, você é secretário de saúde. Ah, eu sou professor, mestre, você é secretário de educação. Ah, eu sou assistente social. Está tendenciando a isso. Mas a gestão é diferente do ser profissional. Uma coisa é eu ser um médico, outra coisa é eu ser um gestor da medicina. E a função nossa é essa. Então, isso tem dificultado as qualidades de gestão e isso tem feito uma justicialização, um pagamento caro por isso, pelos processos. A grande macete que a gente faz é você deixar como ordenador de justiça, ordenador de despesa, você fica na improbidade, mas você não fica na criminal. Então a gente tem feito isso, porque você está longe, você não consegue ver. Você não consegue ver, você não consegue observar. Se você for ler cada detalhe que passa, um dia não dá para um prefeito. E não para o secretário. Por isso que ele tem superintendentes em cada setor com poder de gestão. Isso que é o grande lance da administração pública. Eu gostaria que vocês me questionaram mesmo, porque quando o Dário falou com as meninas, ele falou, olha, justilizar. Eu podia falar um pouco mais de saúde, dos programas que tem, dos avanços que tem, mas ia ficar muito na área de saúde. Eu queria buscar minha palestra rápida, já venceu, né? Já deu exatamente 50 minutos. Eu queria alguns questionamentos, algumas coisas que não fugiu ao entendimento de vocês, porque o que vai acontecer hoje? Uma especialidade que tem avançado muito na área de vocês é advogado da saúde. Mas tem crescido muito. Muitos advogados que estão se especializando em defesas. E eu sempre digo para aqueles colegas, seus advogados, são meus amigos, leem sobre a lei? Não. Lê sobre os conceitos da lei. Porque eles é que vão te dar. Porque a lei está ali, ó, tem interpretação. Mas dentro do conceito de universalidade, integralidade, equidade, organizativo, você tem muita pega para poder quebrar algum processo
que vem obrigar você a seguir rigorosamente a lei. Ninguém consegue. Eu posso dar saúde universal para todo mundo? Exemplo que eu dei aqui, nem todos vocês foram vacinados. Ué, mas por que a justiça não processou para vacinar? Porque existe a questão da integralidade, da equidade, que quebra um pouco isso, porque senão fica impossível. Então as pessoas têm que ver todos os conceitos, não ler só a primeira linha. Vocês, como advogados, são treinados para isso. E na parte organizativa, muitas coisas você tem que processar o Estado, ou a referência, e não o município. E muitas vezes nós somos processados. Por exemplo, todo o dinheiro nosso da oncologia está em Patinga e em Muriaé. Se você tem algum problema de acesso, você tem que cobrar deles. Geralmente cobra da gente. Aí você tem que responder, mas o dinheiro do município está todo lá na cidade. Essa gestão, ela não está tão bacana assim. Então é bom que vocês saibam disso, porque às vezes você tem um colega médico que busca o serviço de vocês, por não ter feito um determinado procedimento, dentro da área pública, que ele pode ser processado, trabalhando no PSF, no pronto atendimento, e aí é importante que vocês saibam para onde estão as referências de recurso, para onde foi deliberado pelos conselhos o que fazer, porque a defesa está mais ou menos por ali. Então é interessante vocês terem essa visão. Pode perguntar. A pergunta que eu te faço é o seguinte, há pouco tempo atrás, Caratinga viveu um caos na saúde. E eu vi o prefeito da determinada cidade, não vou nem citar o nome, falando que ele não participava com a sua cota junto ao hospital, que eram divididos em várias cidades, Caratinga, etc, etc. É obrigação do gestor público ele investir na saúde. Tem lá o seu limite, lá, eu não sei agora. 15% no mínimo. A média nacional é 20% aí ele hoje. teve a cara de pau de falar que realmente não estava contribuindo com a sua cota. Isso. Né? Você falou aí, no caso, que o Ministério Público está sempre em cima pelos direitos. Outro dia mostrou no Fantástico, no Hospital de Fortaleza, um monte de gente jogada pro chão lá fora e um desvio de recursos públicos. Isso. Quer dizer, você não acha que, na minha opinião, perguntando assim, que a mudança, a passagem do SUS, que antes era antigo lá, só do governo federal, para municipal, foi pior para o cidadão? Boa pergunta. Primeiro, é importante que vocês saibam disso. PDR, Programa de Diretor de Regionalização, é aonde distribui recurso. Desde 90, todo município é responsável pelo seu primeiro atendimento. É chamado, não é pronto-socorro não, primeiro, dor de barriga, estou com gripe, eu atendo. O seu caso não é nada, vai para casa. O seu caso é internação. Como os municípios da região não têm condições, eles acordaram com Caratinga de Caratinga receber todo mundo. Aí o dinheiro deles vem para minha conta, eu atendo a urgência e emergência deles. Tá bom? Fechou? É igual a UPA. Em 1996, eram 55 mil reais que a gente recebia para hoje. Para isso. Hoje, nós recebemos quanto? 55 mil reais. Aí, você chega para o cara e fala assim, vamos tirar um pouquinho do dinheiro da área sua? Nada, está no papel aí, ó, já assinei. Os que têm um pouquinho de consciência falam, Antônio, eu vou contribuir um pouco mais. Porque Caratinga contribuiu 270 mil reais por mês para completar os 55 durante 4 anos para pagar a conta dos municípios. Aí eu ia no Ministério Público, doutor Maikson, fulano, tá, aciona esses caras para mim. Falou, Antônio, a lei ele repassou para você. É a lei, é 55 mil na minha região. Aí eu falei, então tá, eu vou lá na reunião e vou dizer, não quero ser polo mais, não quero atender mais. Espera aí, você recebeu um dinheirão para construir o pronto atendimento. Esse dinheiro já foi colocado lá, foi assinado por todos os prefeitos e secretários. Você vai pagar por aquele prédio? Vou comprar aquele prédio. Mas se você não assumir a sua microrregionalização, vou te cortar dinheiro de auditoria, aí começa a te punir. Aí você fica preso. Então você tem que conversar. Agora, depois de muito tempo, o Ministério Público acionou, fez um TAC, com todos os prefeitos, fiquei sabendo aí, deles deram essa complementação, porque o hospital é que pediu, que o hospital não estava aguentando. Então eles vão começar a complementar agora esse recurso, e aí eu falo, quem está sendo sucateado? O município, está tudo no governo federal. Ele pode me falar que eu tenho que ter, me mandar 55 por mês? Entende? Essa é uma briga muito louca da chamada municipalidade. Vem mais dinheiro para o município. Ponto. Quando você fala que o poder é central, você entende que poucas pessoas mandam. E aí o princípio da participação popular, que organiza o sistema, ele tem que vir descendo, para que a população participe mais. Se ela for uma população madura, ela toma atitudes mais avançadas. Se ela for uma população imatura, ela atrasa.
Se ela for uma população participativa, ela avança. Por isso que é o clamor. A lei é perfeita, porque, na verdade, o cidadão ele tem que participar como um todo, em todos os setores. Você participa da sua OAB. Vocês vão participar, brigar pela categoria. Tudo que o cidadão. Então, a inversão ela é fundamental. O grande lance é porque você tira de uma decisão de uma cabeça. Porque o cara mora aqui é o que eu sei que está precisando. E lá ele não sabe, ele tem teoria. Uma coisa, gente, é você conhecer o problema. Outra coisa é você sentir o problema. Quem sente o problema, ele tem poder de gestão, porque ele atua nas áreas. Então, essa é a visão. Esse lance da corrupção, ela não está na política, ela está no ser humano, que pode estar na política, pode estar na igreja, pode estar no Ministério Público, pode estar no Justiça, pode estar todo lado. A corrupção é do ser humano. O que acontece é que você nunca pode, e eu questiono muito isso, alegar a crise do sistema associada ao desvio de dinheiro. Isso é uma desculpa burra nossa, do cidadão, porque você só culpa, você não resolve. A gestão está ruim, o prefeito roubou. Acabou, acabou. É isso, acabou. Roubou. Danadinho, prende ele. Resolveu o problema? Não. Está me entendendo? Você não sei como advogado. O que eu estou olhando em todo esse lava-jato? O dinheiro está voltando. Eu estou de olho só no dinheiro que está voltando. Quer saber quem está pegando? Falei, quanto que estão pegando de volta? Porque esse é o fundamental. O recurso desviado em tudo. Então, a gente busca isso. O Poder Judiciário, ele busca muito mais a questão das leis, seguir. Mas a grana, onde está essa grana? Então, eu digo o seguinte, é muito mais difícil você corromper na municipalização do que no Poder Central. Por que na época dos militares ninguém sabe de corrupção? Você acha que a Transpantaneira, a Transamazônica, hein? A Angra 1, Angra 2, Itaipu, não teve corrupção, não? Não tinha acesso à informação, né? Isso é brincadeira. Ou seja, quando você joga, tem um monte de conselho. Aí você está sentado, você, da saúde. O cara fala, comprei 3 ambulâncias, gastei 200 mil cada uma. Peraí, 200 mil ambulância? Aí você começa, eu não sei quanto custa a ambulância. Você pode não saber, mas alguém vai saber. Eu falei, que estranho. Porque na saúde tem 25% de trabalhador sentado lá. Então ele sabe se o troço foi bem gasto ou mal gasto. Primeiro ele vai questionar, tem que assinar a prestação de conta, não, me explica só, não estou concordando com isso não. Entende como é mais fácil você fiscalizar? E eu digo, a maioria das denúncias que existem no Ministério Público, que geram poder judicial para os homens públicos, vem de quem? Da população. Tirou de trás da orelha? Não, de informação que ela teve. Hoje as informações estão mais férias, ou de entendimento. Mas, Antônio, você coloca lá no portal da transparência que você comprou medicamento 1, 2, 3, 4 meses, só não pode comprar essa licitação. Foi lá e me denunciou. Isso, assim que funciona. Denunciou. O cara viu. Bacana. É isso que funciona. Não, agora está licitando. Então, essa visão depende de cada um de vocês querer ou não participar. Eu falo que nós temos uma cultura muito paternalista, né? Resolve o problema para mim. Resolve para mim. Quer dizer, a gente coloca as pessoas no poder e quer que elas resolvam. Eu vi muito, o governo que mais atuou na participação popular foi o governo socialista do PT. Começou a desenvolver aquelas reuniões, como chama? De rua, né? Orçamento participativo, que coisa bacana. Beleza. Qual é o fim disso? Eu falo, gente, se vocês querem participar da sociedade que vocês vivem, participe dos conselhos. Só isso. Participe dos conselhos. Não precisa nem ir para a rua, não. O Conselho de Ação Social, o Conselho Tutelar da Criança, o Conselho de Educação, tem lá vaga para usuário. Tem colegas advogados seus participando perto. Faz perto, internet. Tem um colega meu aqui, OAB, chama o cara aqui. Você participa, você é advogado, você está na saúde. Nós queremos mensalmente relatório da reunião, como é que está a sua participação. Entende como é que funciona isso? Esse envolvimento? É esse que é a evolução de todos nós, que é a cultura nossa. Eu digo que nós ficamos muito presos durante muito tempo da vida, só que você vê a cultura nossa. Todo mundo lembra bem de Getúlio Vargas, que ficou 15 anos na ditadura. É brincadeira um negócio desse. Porque ele deu tudo de bom, assinou carteira, deu saúde. Todo mundo está querendo voltar à política da direita. A liberdade é a solução para nós. O grande problema é que nós, cidadãos, participamos pouco. Eu interpreto dessa forma. Pois não. Quando você foi eleito e logo que subiu, você acumulou o cargo de prefeito e secretário de saúde. Isso. Por que você fez isso e qual foi o resultado disso? Assim, eu fiquei muito bem na categoria de secretários, mas na verdade a atitude minha foi muito mais de poupar. É interessante isso. O secretário de saúde, para eu conseguir o secretário de saúde, eu tive dificuldade demais. Justamente por isso, eu vinha amadurecendo,
O secretário enlouquece, é o Ministério Público todo dia, na casa dele. Doutor Maikson. Você sabe de Caratinga? Eu gosto mais dele. O Maikson chegou na sala, reunião do conselho, chegou pro Serginho, provedor do hospital. Você que é o Sérgio, provedor? Tô doido para te prender. E foi onde... O Sérgio saiu da reunião, meia hora depois, ele voltou com a ficha e pediu demissão ao bispo. Por quê? O médico não estava internando, o cara estava morrendo, não tinha vaga, ele provedor, é responsabilidade também, e é mesmo. Aí falou, opa, sai fora. Então, as pessoas não querem assumir cargos. Então, o que eu fiz? Quando eu assumi, eu tinha que tomar 3 atitudes pesadas. Descredenciar a casa de saúde, descredenciar do SUS e centralizar tudo no hospital. Aí eu vou abrir uma discussão longa com vocês aqui, o porquê que eu quis isso. Né? Mas eu já tinha avisado que faria. Tenho razões diversas. Segundo, fortalecer o consórcio de Caratinga, o Cismirecar, que tem da época do seu Dário, e a gestão passada estava destruindo ele para montar outro, e nós lutamos 4 anos e acho que não funcionou, porque está destruindo agora. Eu tinha que fortalecer, então eu precisava tomar atitude como prefeito. E a última era em relação ao governo do Estado. Eu fiz uma moção ao governo do Estado, ao Ministério Público, doutor Gilmar, da Cal Saúde. Eu fiz uma denúncia, uma autodenúncia. Eu mandei uma carta para ele dizendo assim: vocês entendem que o Hospital de Caratinga, com a gestão, é incompetente e corrupta. Nós entendemos que vocês do Estado não pagam, subfinanciam o sistema e dão desculpa nisso. E os médicos, funcionários, não acreditam nem vocês e nem em nós. Eu gostaria da interferência do Estado no município. Queria intervenção, eu pedi. Você sabe quanto eles foram fazer? No final do meu mandato, eu queria antes. Porque o município de Caratinga colocava 400 mil para poder ajudar aquilo e não consegui salvar. Não investiam de atenção básica, gastei lá dentro. Aí, para fazer a intervenção agora, porque eu participei da intervenção de Teoflotone e da Santa Casa de Santa Terezinha de Juiz de Fora, o governo entra e coloca dinheiro, saneia, prende, faz auditoria e depois ele treina o pessoal para ficar. É isso que eu queria. Eles fizeram intervenção mediadora, não deu certo. Então, aí eu precisava fazer isso. E eu não poderia colocar na mão, como eu queria uma profissional de carreira para ser secretária, eu ia colocar muito desgaste para ela herdar. Então eu fiz isso nos 6 primeiros meses e aí saí e nomeei. Porque aí ela que teria atitude. E um funcionário de carreira, ainda na nossa cultura, né, quando vira política, manda para Santo Antônio do Açu, né? Ainda é uma política muito disso. E legalmente pode, você pode transferir o funcionário dentro do... Então, assim, ela ia tomar uma atitude muito de represária com profissionais, então eu assumi isso. Entendeu? E isso me deu um prejuízo, porque eu fiquei 6 meses muito preocupado com a saúde. E todos os processos que eu tenho como prefeito, não são poucos, estão nos 6 primeiros meses. 100% deles estão nos meus 6 primeiros meses. Então, assim, eu fiquei muito atento e deleguei muito. Depois eu voltei e já era tarde, assim, nesse sentido, né? Como cidadão e como uma pessoa que trabalha, já trabalhou no meio disso, a gente sabe que investimento para a saúde, município, Estado e União, gira em torno de 15 a 20%, 10 a 20%. Algumas perguntas conjugadas. Qual seria a solução hoje, então, de modo geral, para resolver o problema da saúde, que é o caos total? Se eu tivesse essa solução, eu seria ministro, mas tudo bem. O problema seria resolvido de cima para baixo ou de baixo para cima? E, para finalizar, nessa época agora que a gente vem de eleição, se o problema é resolvido de cima para baixo, qual que seria a chave para um futuro presidente que vai assumir o Brasil aí, poder acionar em cima da saúde? Talvez aumentar o orçamento em cima da saúde, ou então de fazer um trabalho regressor? Eu coloco tudo na mão de vocês. Eu vou puxar uma solução para vocês, que é a sala de aula, para a profissão de vocês, que sem dúvida é a profissão hoje que está mudando o país. Concorda? Vocês não têm dúvida que o Poder Judiciário, o Legislativo, os advogados estão mudando esse país? Vocês estão num momento muito importante da profissão de vocês. O município é obrigado a colocar 15% da arrecadação que ele faz, declarada. O Estado é obrigado a botar 12% da arrecadação na saúde. E o Ministério é obrigado a colocar 10% mais a variação do PIB. Se o PIB crescer, ele coloca. Nem o Ministério, nem o Estado, na minha vida pública, de 24 anos, colocou essa porcentagem. Os municípios, a média nacional é 19,5%. O município de Caratinga, aprovado em lei, foi 25% eu coloquei na saúde. 25%. Espera aí, deixa eu fazer essa matemática. Você tem que gastar 25% da educação. Você gastou 25% na saúde. Ué, você passou dos 50% e você pode gastar até 54%. Eu falei, eu estourei. Por várias vezes eu fui notificado pelo Ministério porque eu estava estourando a folha de pagamento, que eu não posso passar dos 54% com o pessoal.
Porque, na verdade, e não melhorou. Eu concordo, não melhorou também, o resultado não melhorou. Eu coloquei tudo que podia. E eu culpando o governo, culpando as prefeituras vizinhas, culpando o Estado, não adiantou. Então, a porcentagem, eles não conseguem. E quem processa o Estado? Agora está aparecendo nego que está processando o presidente para processar o Estado. Vai melhorar. Tem começando a aparecer nego corajoso, e graças a Deus. Vamos lá. Solução para a saúde, primeiro está na cultura. Primeiro está na cultura, é um trabalho de base. A atenção básica, ela recebe, o Brasil é muito complexo, nós temos duplo impacto. Nós temos hoje cirurgia robótica, nós temos 30 serviços de cirurgia robótica. Sabe o que é isso? Eu sentar na sua próstata, compadre, se você tiver câncer de próstata, você não vai ficar capado mais. Eu vou entrar lá e vou só tirar e não vou mexer na inervação. Antigamente todo mundo fazia cirurgia de próstata, dançava, perdia o libido. Era o caos. Eu conheço gente que não opera, vão morrer, mas não toca não. Hoje em dia, cara, 40 mil reais. Você vai lá, o cara com cirurgia, tira só lesão. Tem 30 serviços funcionando no Brasil. Beleza? Vamos lá. O Brasil é o segundo país do mundo que mais transplantes fazem. Até hoje ele fez 49 mil transplantes que deram certo. Porque eu sei, porque os meninos, meus alunos, fizeram trabalho essa semana. Beleza? 95% dos transplantes são feitos por quem? Pelo SUS. O único país do mundo que faz isso. O maior país do mundo que mais vacina é o Brasil. Vacinas gerais básicas. Você engravidar hoje, você tem direito a 2 ultrassons, você tem direito a um parto ou cesárea com acompanhante, um pediatra na sala de parto, o primeiro ano de vida todo acompanhado por uma pediatra. É a lei. Tem serviço. Pode estar mal gerenciado ou bem gerenciado. Pode ter profissionais competentes, mas isso funciona. Então, o que a gente tem que fazer é fazer o inverso. Ao mesmo tempo, vocês sabiam? Está voltando febre amarela. Caratinga, 20 anos atrás, perdeu gente com maculosa. Os americanos vieram para cá para imaginar isso, febre do carrapato. Maculosa, morreu 16 pessoas. 16 pessoas no Caratinga. Pode, na época do final do seu Dário Grosso? 92, loucura isso. Gente, está morrendo gente de dengue, de zika no Brasil, loucura. A hanseníase está voltando a malária. Então, olha os focos. Você tem cirurgia de alto nível, você tem uma assistência básica muito boa e você tem doença. Então, nós temos triplo impacto. E o Brasil está tendo uma coisa interessante, né? Que é aumento de acidentes, né? Que casa de saúde, acidentes de carro. Então, há muito envolvimento. Então, tem que ter um trabalho de educação, de controle. Então, até nas leis, você tem que trabalhar numa lei mais rígida, porque o que tem que ser gasta com saúde de acidente, de automobilismo, de moto, tem que ser mais rigoroso. Ajuda na saúde. Você tem que fazer busca ativa das vacinações, tem muita gente ainda, 30% corre de vacina. Então, são ações na prevenção. Então, a solução é, pague-se mais. Está provado, gente, que 80% dos problemas de saúde resolve-se na atenção básica, que hoje, o que funciona na atenção básica já foi a estratégia da família, o PSF. 80%. Sabe quanto o médico recebe no PSF, em média, no Brasil? 10 mil reais de salário. Tá certo? Se ele fizer qualquer especialidade, ele ganha 3 vezes mais. Ele vai para o PSF? Ele sai carreira ali? A lei manda, você pode contratar, aí que eu falo a ação de vocês, você pode contratar por 6 meses ou por mais 6 meses, o resto é concurso público, não é isso? Entrada de emergência. Vai aqui, está cheio de médico. Não vou falar no meu tempo, mas de médico contratado. E eu não fui acionado por isso. Aí eu falo, então eu faço um concurso público, vou falar, pagar 2 mil contos, não vem ninguém, aí eu contrato. A novela é essa. O cara faz um concurso com salário baixo, ninguém escreve, aí dá direito de ele contratar em caráter de emergência. Então, não existe uma cultura de carreira para o funcionário. Se você hoje gastar, em média, 20 mil reais a 25 mil reais de salário para botar um cara 40 horas para trabalhar, para cuidar 80% da saúde de 4.500 a 5.000 pessoas, você resolve o problema. Só que a gente não tem dinheiro para isso, porque hoje você está gastando muito na rede hospitalar, é duplo impacto, sabe? Tinha que dar uma parada se pudesse, é duplo impacto. Tem que começar a investir na atenção básica, começar na prevenção e gastar muito aqui. Esse duplo impacto, com o país em crise que nós estamos, aí o problema é grana mesmo. Agora, entendimento muita gente tem, vontade já tem. Em Caratinga, por exemplo, nós temos 6 médicos que seguem carreira, vivem disso, gostam disso, se limitaram nesse salário. E eu tenho uma pesquisa que foi um momento meu de especialização, aonde eu tenho um médico mais de 5 anos, a qualidade de saúde daquele bairro é melhor onde eu tenho um médico rodando. Então, isso é provado que se você fixar um profissional numa área,
ele desenvolve mais. Então a solução está aí. Agora, onde eu quero falar do setor de vocês para não alongar muito? Vocês se especializem nisso. Que vocês podem um dia ser promotor, ou pode ser juiz, ou pode ser assistente, ou pode ser um cidadão que ocupa algum cargo de contribuição num conselho, uma reunião por mês, cara, que dura 2 horas, papo gostoso. Vocês podem dar contribuição. Ó, eu sei da lei aqui, ó. Está cumprindo, não. E um voto seu, você convence muito conselheiro lá, não sabe. Então, a participação é importante da profissão de vocês. Então, eu digo isso, né? Vocês hoje estão no auge, né, da grande mudança nacional. O foco, você viu o Moro lá recebendo um prêmio, e, na verdade, ele recebeu para quê? Por que os promotores e os polícias federais fizeram tudo? Por que foi o Moro? Porque ele teve a coragem da caneta. Só por isso. Porque o Ministério Público faz o trabalho dele violentamente. O Poder Judiciário é que segura às vezes. Por quê? O Ministério Público não tem a responsabilidade de julgar ou não, ele só denuncia. Aí cai nas costas do juiz a certeza de falar, pô, vou seguir esse procedimento ou não, é mais pesado. Se você estiver errado, você vê. O Ministério Público, ele viu errado, ele joga para lá. O juiz vai saber se está totalmente errado ou não. Olha que loucura para o juiz. Por isso que eles homenagearam, né? Mas quem está trabalhando na Lava Jato é a Polícia Federal e o promotor, que estão fazendo todo o trabalho de investigação. Mas ele teve a coragem de meter a caneta, porque eu vou falar com vocês. Se ele mete uma caneta errada nesse negócio aqui, o que acontece com ele? Acaba com a carreira dele, não é isso? Aconteceu na Itália. Não foi assim na Itália? O homem que, o Moro da Itália, acabou com a vida dele. Né? Ué. É verdade, ué. A hora que deu uma pegadinha nele é porque virou... Porque, na verdade, o ser humano, ele erra, ele não é perfeito. Né? E aí, o erro pequenininho de um cara que é muito perfeito, ele vira muito. Ele não tem direito. E aí, daqui a pouco, eles estão jogando pouco com ele, porque ele recebe auxílio família, não é isso? Recebe auxílio para moradia, dê para a mulher dele. Qual o dinheiro? O direito que ele da classe dele, entendi, mas ele teve a coragem de meter a cadeira, então é por isso que ele é sempre homenageado. Então vocês um dia, né, nessa mudança estão acompanhando, e é lógico que é muito cedo, né, vocês têm mais um ano ainda, mas vocês podem ter certeza, o Brasil está entrando na era, para concluir, acho que eu estou passando, você faz sinal, viu? Na Europa, quem faz sucesso é o sociólogo. Pode ver a cultura, o cara fala, o que você é sociólogo? O cara é o status da profissão. No Brasil é médico, o médico é a profissão mais valorizada, como um todo, como média. E nos Estados Unidos é o advogado. Todo mundo valoriza. O Brasil está entrando nisso. Nós estamos chegando numa era, né, que o cara, ele tem assessoria de advogado, os caras estão fazendo faculdade, já estão contratando firma para quando formar. Seguro de processo. Porque a população está descobrindo os direitos e o caminho delas. Isso é uma evolução. Essa transição paga-se o justo pelos pecadores. Mas ela é muito saudável ao Brasil. E está na mão de vocês, realmente. Eu acho que está. É uma profissão, realmente, que o canal abriu demais. Concorda comigo? Foi bom? Ô, gente, era isso aí, tá? Minha pequena humilde contribuição. Excelente. Agradecer ao Marco Antônio, realmente foi uma brilhante participação. Gostaram? Uma das melhores que nós tivemos até agora, né?